Olá, eu sou a Jéssica Nagasaki. Eu sou uma pessoa de cabelos pretos, cabelos lisos, sou mestiça, com uma ascendência asiática, japonesa e europeia, considerada uma pessoa amarela. Hoje eu estou vestindo uma blusa preta, em que meus ombros estão à mostra. Atrás de mim nós temos uma parede bege e ao meu lado direito uma parede azul com um quadro. Atualmente eu estou como doutoranda da Faculdade de Educação da Unicamp. Eu sou mestre em Direito, sou advogada e especialista acadêmica e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso artigo, nosso resumo, intitulado A Formação de Docentes por Meio de Estágio no Profis para as disciplinas PF 913 e PF 94, em que ele foi escrito com mais duas autoras, a Bruna Luiza Martins Marconato, que é graduada em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biologia da Unicamp, e pela professora doutora Nelise Paulonce Queiroz Assis, que é professora da Faculdade de Educação e atual coordenadora do curso do Profis, ambos da Unicamp. Em relação ao conteúdo do trabalho, e de maneira bem introdutória, para vocês entenderem que a pesquisa ela tem um enfoque no Programa de Formação Interdisciplinar, o Profis, da Universidade Estadual de Campinas, que ele é um curso sequencial e com um currículo interdisciplinar, ou seja, ele vai oferecer uma formação abrangente na área de ciências humanas, ciências tecnológicas, exatas, biológicas, e isso num período de 2 anos. Então, para além dessa análise do curso, que é do Profis, ele vai também inserir em 2 programas da Unicamp. Então, é o Programa de Apoio Didático, que é o PAD, que é direcionado para alunos da graduação, e o Programa de Estágio Docente, que é direcionado para alunos da pós estrito sensu. Então, ambos têm processo seletivo para você atuar em diversas disciplinas dentro das faculdades e institutos da Unicamp. Então, a ideia é que esses programas, ele tem o intuito de aprimorar e melhorar o ensino e auxiliar no processo formativo, porque você tem uma visão dos 2 polos, tanto na figura de discente, mas também agora na figura de docente, com auxílio ao professor responsável pela disciplina. Então, por isso, esse recorte ele vai se justificar no eixo 8, que são políticas educacionais e formação de professores, que é reimaginando o sistema de ensino para preparar educadores para os desafios do século XXI. Então, a ideia aqui, e aí um outro momento, é que a gente, dentro da disciplina, dentro do Profis, do curso, nós pegamos 2 disciplinas, que é a PF 913 e PF 94, em que as autoras ela atuam tanto como professora responsável e como PED e PAD, nesse momento, e com recorte para um ano específico, que é 2022. Então, essa disciplina, Introdução à Prática de Ciências e Artes 1 e 2, ela é uma disciplina que ela é sequencial e ela acontece de maneira anual. Qual que é a ideia da disciplina? A construção de uma iniciação científica. E aí, nessa toada, nós temos dentro do que eles podem entrar na disciplina e se fazerem a matrícula, podendo ter até 120 alunos. Só que a configuração dela é um pouco diferente. Então, nós temos tanto a professora responsável, que no caso atualmente é a professora Nelisa, o PAD e a PED, a Secretaria do Profis e os orientadores ou coorientadores também nesse processo, que são professores doutores de praticamente todos os institutos e faculdades da Unicamp, em que eles recebem o convite para atuar nesse período como orientadores do Profis para a iniciação científica. E aí nada impede também que possam ter coorientadores na figura de mestrandos e doutorandos, ou também outros professores doutores. Então, nesse período, é onde a gente tem, dentro de sala de aula, 15 horas, em que são ofertados, dentro do cronograma, esse auxílio para eles entenderem que é uma iniciação científica, uma escrita acadêmica, procurar fontes de pesquisa, porque é um tempo menor e um tempo maior que fica disposto nessa disciplina para fazer a construção, tanto de orientação, frequentar os laboratórios, realizar as leituras e a escrita. Ou seja, então é uma configuração diferenciada da disciplina que coloca uma formação docente tanto para você compreender e entender também essas figuras que permeiam a disciplina, que são os discentes, os docentes, a própria relação de orientação, os desafios que são também colocados, tendo em vista que essas iniciações científicas elas vão ocorrer em diversas áreas. Então, para o objetivo e o problema colocado também, é analisar a formação de docentes
por meio de monitoria e estágio nas disciplinas de Introdução à Prática de Ciências e Artes 1 e 2, né, no Programa de Formação Interdisciplinar em 2022, em que as autoras elas atuaram, né, na condição de professora responsável, eu como PED e a Bruna como PAD. A metodologia ela é de abordagem empírica e tem como base o levantamento bibliográfico e documental, além de coleta de dados via sistema da universidade, ou seja, contabilizar quantas matrículas, o cadastro dos orientadores e também, né, alguns sistemas que nós utilizamos, como o Google Classroom e o Moodle, para fazer as comunicações e também os alunos realizarem as entregas das ICs e dos relatórios. Como resultado, nesse período, nós tivemos 107 discentes e 80 iniciações científicas realizadas em todas as áreas. E para isso, né, para essa construção, foram 95 orientadores e coorientadores, ou seja, para uma gestão que ela é realmente em várias frentes nesse período, tanto, né, de desafios como também de casos que deram super certo e que a gente tem que gerenciar nesse período. E até o nosso processo formativo em quesito de diálogo com os discentes, diálogo com os docentes, entender como que é a dinâmica, né, e iniciar esses discentes na vida científica. Então, para isso, né, como conclusão, nós temos alguns pontos. A formação interdisciplinar, ela é super importante porque como eu disse, é uma disciplina que nós não temos, né, outros formatos dessa maneira em outras faculdades, outros institutos. Então, para a gente entender, e um número quantitativo também expressivo de comunicações, para a gente acompanhar também o processo da iniciação científica, tirar dúvidas, entender melhor, né, os pontos que nós temos que aprimorar, tanto dentro de sala de aula, com plantões de dúvidas, como também entender quais são as demandas desses discentes. E, por outro lado, né, a gente também tem como uma das conclusões, que dentro dessa formação, impulsionar a autonomia e o desenvolvimento de metodologias para colaborar, né, com a formação do discente no campo da iniciação científica. Então, tendo uma experiência acadêmica da construção da iniciação que seja proveitosa, né? Então, como referência para o resumo e para o trabalho, nós utilizamos, né, os autores Paulo Freire, tanto na Pedagogia da Autonomia, a Maria Gonçalves da Silva Cordeiro Moita, que também, né, o Fernando César Bezerra de Andrade, com o texto Ensino, Pesquisa e Extensão, um exercício de indissociabilidade na pós-graduação, e também um texto que eu e a Bruna publicamos, que foi um relato de experiência, com o título Ensinar para o Profis não é uma tarefa apenas para docentes, relato de uma PAD e uma PET, que foi publicado em 2024 pela revista Linha Mestra, em um dossiê específico do Profis, né, denominado Mais de uma Década de Profis, em que fizemos um relato de experiência, ou seja, nós também convidamos a leitura para vocês entenderem melhor não só o Profis, mas o que é o Programa de Apoio Didático, PAD, o Programa de Estágio Docência, PED, quais são as configurações, né, de formação docente para isso, também entender essa política pública social que é o Profis, né, os seus êxitos e as suas configurações. Então, nós convidamos a leitura e eu agradeço, né, por vocês tanto lerem o nosso resumo, ouvirem, né, o nosso vídeo e a nossa explicação. E para mais contato e querer saber também sobre a nossa pesquisa ou o Profis, eu deixo o meu contato, né, que é jessica.yuminagasaki@gmail.com, ou também o meu contato institucional, que é j571323@dac.unicamp.br, para vocês entrarem em contato, e agradeço a atenção de vocês.